Tanta coisa, igual você falou, tanta coisa, e todo excesso ele esconde uma falta. E a gente queria entender de onde estava vindo aquele problema. Será que não era algo com o filho? Mas que havia algo que a ponto dele olhar e chorar. E algo que pra gente não, e aí entra a missão novamente. Missão é você pegar num dia comum, que você tá de folga, e você ir lá na casa da irmãzinha, limpar a casa da irmãzinha. Porque talvez pra você é só uma limpeza, mas pra ela talvez é tudo o que ela precisava. E essa chácara, essa já fica como uma das minhas experiências mais marcantes. Era uma chácara de retiro, jovem, há muito tempo. Só que por ele ter ficado doente, os filhos foram viver as vidas deles e a chácara ficou sem manutenção. Então, sem manutenção, não tem como ter retiro. E ali era um país que você via que o peso espiritual era muito grande. Muito grande, assim, demais. Eu acho que esse foi o país de mais peso espiritual mesmo, que foi Curaçao. Sim, extremo. E aí a gente via como era importante o trabalho daquele cara, daquele senhor. Porque ele estava convocando jovens para de alguma forma impactar aquele local. E aquele local estava parado. Eram poucas igrejas, poucas pessoas assim de fato comprometidas com o Senhor, porque era um país pequeno. Então a gente tinha essa noção. Então nós fomos para lá para de fato limpar essa chácara, cortar árvore, limpar, jogar coisa fora. E no meio desse trajeto de 2 semanas, eram 3 semanas, 2 semanas a gente ficou só cortando árvore. Cortando árvore. No início tava uma maravilha. Tava lindo. Nossa, a gente tá aqui próximo de Deus, a gente fazia o devocional assim, Vai todo na mundo árvore, no... tudo verde. Exatamente. Tava coisa de filme, linda. A gente falava, nossa, que tempo precioso que o Senhor nos entregou para nos conectar. E nenhum peso espiritual. Até que, de repente, do nada, uma das árvores era venenosa. E quando tinha contato só de chegar perto dessa árvore, você cortasse, sei lá, puxasse uma folha e ficasse perto, ela tinha alguma toxina que na pele fazia bolha, assim, extrema. Teve uma moça que ela ficou com bolha no rosto, uma missionária. Não faz. Então era. Aí a gente já começou a entender que já estava começando a batalha espiritual. Eu pensei que eu era de ferro, fui lá, né? Falei, isso aí não me pega, não. Porque Mas eu foi tava dar uma de pau, trabalhando. né? Eu tava trabalhando e não acontecia nada. Até que eu fiquei com alergia também. Meu rosto ficou todo vermelho. Eu chorava porque ardia demais. Muita gente ficou com alergia. A gente teve que trabalhar de máscara. E nisso a gente tava ali só cortando árvore. Até que a gente passou ali por onde ele morava. Porque era uma chácara muito grande, tinha um alojamento, que era onde a gente estava, com as beliches e tal. E tinha um local lá no fundo, que era onde ele morava. E era uma situação assim, desumana, de lixo mesmo, assim. Não era árvore, não era mato, não, era lixo mesmo. Container grande, assim, de lixo. Dentro da casa dele, dentro do quintal dele, assim. E para um idoso, para uma idosa, aí eu olhei pra Patrícia, que foi a missionária mais velha, que eu falei pra você. Ela falou: não tem como a gente sair daqui sem encontrar de fato o real problema. Porque a gente tava ali cortando árvore e pensando, tá, é o que Deus quer, talvez só foi um tempo que Deus tirou pra gente descansar. Mas a gente pensou, isso aqui daqui 2 meses já tá Crescendo de tudo novo. grande de Vai crescer de novo. novo. Então, qual que é de fato o objetivo que Deus nos mandou aqui? A gente ficou nesse conflito. Os que são ligados espiritualmente, né? Porque os outros estavam, ai, que lindo. Mas os que estavam ligados estavam, gente, isso aqui tá tudo muito errado. E aí começou a chegar a época da alergia e a gente já começou a se ligar. Estamos chegando perto de algo. Chegamos na casa e aí ela é muito ousada, essa missionária que estava comigo. Ela perguntou pra ele, pro dono da chácara, se podia limpar a casa dele. Na hora eu pensei,
ele vai se ofender, a gente vai sair daqui debaixo da expulsão, porque, né? Tipo, tá dentro da casa Curiando. suja? Tá curiando minhas coisas, eu não pedi pra vocês isso. Uhum. E aí ele ficou meio sério, assim, não respondeu no dia. Deu aquele gelo. Ele era muito bruto mesmo. Sim, ignorante de tratar a gente mal. Ele já me tratou mal, inclusive, lá. Tinha que ser tudo do jeito dele. Se cortasse uma árvore que não era pra cortar, ele ficava completamente fora de si. E aí, tá, deu um gelo nela. Eu pensei, ele não vai deixar. Nunca que ele vai deixar a gente limpar essa casa. Aí, passou o dia, ela orou, jejuou, falou, Duda, se prepara. E eu falei, bora, tô dentro. Se ele falar que sim, tô aqui, tô pronta. Queria missão mesmo, queria viver a missão, isso que é missão, eu tava pensando nisso. E aí, no outro dia, ele chegou nela e falou, olha, Patrícia, eu quero que você faça isso. Só que a gente só tem 5 dias. Era muito lixo. Nível, assim, assombroso mesmo, daqueles vídeos da internet que a gente vê. Era muito lixo, muito lixo. Pra chegar na casa, tinha que tirar muito lixo. Porque tava tampando, assim, a porta. Eu não sei como eles estavam sobrevivendo naquele lugar. Tava, tipo, insalubre. Insalubre mesmo. E aí, 5 dias pra gente, era pouquíssimo. Então, automaticamente, vamos revezar quem vai limpar. Ele falou, não, eu quero que sejam as mesmas pessoas, porque eu tenho muita vergonha. Era uma situação, assim, triste mesmo. Aí, tá, escolheram as pessoas e eu tava lá no meio. Só que eu era mais novinha. Carinha de bebê, 18 aninhos. O que olharam e falaram? Não, a situação aqui é tensa. Só vai quem realmente tem estrutura. Você não vai, você vai cortar a árvore. Me tiraram. Entregaram a negocinho, a tesourinha. E lá fui eu, bem cortando a árvore lá e pensando, Senhor, mas o Senhor falou que eu iria. E eu me preparei, eu jejuei pra isso. Mas eu não questionei, fiquei lá, ó. Só esperando. Quando pensa que não, a líder principal vem. Passou isso, foi coisa de 10 minutos. Chegou em mim e falou, Eduarda, vem cá. Você se sente realmente, de fato, preparada para isso? Porque a batalha tá muito grande. Espiritual, o peso tá extremamente, assim, tá pesado. O ambiente tá pesado. Você acha que você tem? Eu falei, eu tô pronta. Ela falou, então bora. Aí eu fui. E aquele dia, assim, me marcou. Isso foi umas 7h30 da manhã, porque a gente começava a trabalhar bem cedo. Fui pra casa dela, fui pra casa dele, começamos a limpar. E nisso, a galera limpando o quintal dele. As outras pessoas. Agora, entrar na casa de fato, não podiam. A gente entrou, a cozinha não era usada. Não era usada a pia da casa. Você tem noção disso? A pia de lavar louça da casa não era usada. O fogão não era usado. Eu não sei, eu acho que eles sobreviviam de comida enlatada, assim. E, no meio disso, a gente descobriu que ele era acumulador compulsivo. Por quê? Quando a gente entrou na casa, era copo sujo de McDonald's, daquele de papel, que ele deve ter tomado há 40 anos atrás. Uma pilha, assim. Tipo, ele guardava. Talher descartável, ele guardava. Coisas, assim, suja, resto de comida, coisa de rato, assim. Nossa, aquilo ali me dava vontade de chorar. Eu chorei mesmo, eu limpava aquilo ali chorando, eu falando, como que uma família vive assim? Porque lugar de mesa, cozinha, lugar de comunhão, de relacionamento, eles não estão tendo isso. O problema aqui não era só uma chácara que estava sendo assim, inútil. Tava lá dentro, né? O negócio estava ali dentro. E algo que eu aprendi e que eu levo isso pra minha vida. A forma que tá a sua casa, a forma que tá o seu quarto, principalmente o seu guarda-roupa, as suas gavetas, é o reflexo do que você tá dentro de você. É o reflexo da sua mente. Então, se tá tudo desorganizado, quando meu quarto começa a bagunçar demais, eu já paro, falo, Senhor, tem algo errado aqui. Já começa a limpar na oração.
Porque eu sei que, de fato, isso é muito espiritual. É. E eu aprendi ali na marra que era de fato, assim. Minha mãe sempre falou. Mas eu pensava, não, isso é coisa da minha mãe, que é a casa limpa. É. Mas ali, vendo aquela situação tão insalubre, eu vi que, de fato, eram pessoas que não tinham relacionamento. O casal não tinha mais isso. Ela era apaixonada por fazer bolo, por cozinhar, por fazer torta. E ela não tinha acesso à cozinha dela. Então, o casamento estava desmoronando. Os filhos não visitavam eles mais. Então, era uma situação, assim, terrível. Terrível. Não dava pra saber que aquilo era uma cozinha. Porque não dava pra ver. E é assim que o inimigo faz, né, Eduardo? Ele vai tirando as coisas da gente, assim, vai tirando, colocando entulho na nossa área, vamos supor, área Exatamente. sentimental, área familiar, sabe, casamento, com filhos. E ele quer fazer isso. Às vezes você tá, igual você falou, é interessante isso, a gente riu aqui, brincou, mas isso é sério, sabe? Sim. Tem gente que às vezes não consegue arrumar a casa, não consegue limpar a casa, e isso é real. A gente às vezes escuta pai e mãe falando questão do peso espiritual, a gente acha que é brincadeira, mas é real essa questão de bagunça, de sujeira. Sim. Realmente interfere o mundo espiritual também nisso, né? Muito. E talvez no início, quando ele era mais novo, porque essa todo. Aquele lixo, gente, não tem como ter sido de 2 dias. Aquilo foram anos. Ele falou pra gente que foram mais de 30 anos sem limpar a casa. Meu Deus. Sério? Pra você ter noção. 30 anos sem lavar um copo. Sem lavar uma louça. Os bichos estavam morando na casa dele. A gente chegou lá, os ratos falaram, sejam bem-vindos. Porque a casa já era deles. Então, não foi de um dia. Talvez um dia ele falou, não, eu vou só guardar esse copinho aqui. Aí começou. E a gente pensa, não, é só um perdão que eu não vou liberar. Exatamente. É só uma coisinha. É só um pecadinho. É só uma... E aí vai entulhando a nossa vida, de fato. A ponto da gente não romper. Aí atrapalha os nossos relacionamentos. Atrapalha a nossa vida espiritual. Atrapalha a nossa vida conjugal. Atrapalha tudo. Tudo, ministerial. Por coisinhas que a gente foi acumulando e que se tornou um entulho. Exatamente. Um entulho que nos paralisa. E aí, começamos a limpar, tirar lixo. Só que, o fato é, ele era acumulador compulsivo. Quem conhece um acumulador compulsivo, ele vai no lixo pegar as coisas se você tirar. Ele revirava o lixo. Ele brigava com a gente. Quem mandou você jogar esse papel aqui fora? Isso aqui é importante pra mim. Eu vou usar isso em algum momento da minha vida. E ele pensava que, de fato, ele ia usar um papel higiênico usado em alguma vez na vida. Ele pensa fielmente e acredita que em algum momento vai ser útil. E vai acumulando. Então a gente ficou pensando, o que vai adiantar? A gente vai tirar esse lixo, limpar e ele vai trazer esse lixo de novo? Vamos descer na oração. Eu olhei pra Patrícia, nós duas, e isso me tiraram de novo de dentro da casa, me colocaram pra trabalhar no quintal. A Patrícia começou a orar dentro da casa, porque o peso espiritual tava muito grande, me mandaram de volta pra dentro. Assim, tava na guerra. Na guerra, na guerra. E aí eu falei, Patrícia, eu não aceito. Eu não aceito limpar isso aqui pra colocar aquele lixo aqui dentro de novo. Coisas assim de... Sabe, prato? Eles tinham mais de 1000 pratos. Eram 2 pessoas. É interessante porque você falando isso aí, trazendo um paralelo pra nós aqui, às vezes é difícil pra gente tirar alguma coisa no fim de ano. Para o final do ano, tanta roupa que você tem no guarda-roupa ali, você não quer se fazer, não, eu vou guardar essa blusa aqui porque um dia eu vou usar. Ah, blusa de 10, 15, 20 anos atrás, tem gente que não consegue abrir mão. Às vezes é um jogo de talher, um jogo de copo, que tá lá, você tem 2 pessoas em casa, igual você citou, pra que ter um monte de coisa, sabe? Então são coisas que você vai se libertando e vai quebrando algo dentro de você. Exatamente. Quando você abre mão, não, vou tirar essa roupa aqui porque já deu. É igual o pessoal fala muito, né? Não, você tem que tirar o velho pra chegar o novo. Sim. E de fato é assim, você tá tão cheio de coisa na sua vida que não tem como você se encher do novo se você não tirar o velho. Exatamente. Igual ele aí, ele cheio de trem que vai se acumulando, mas nunca viveria o novo, né? Exatamente. Nunca viveria. E assim, era uma situação muito difícil. E aí a gente começou a orar. O que aconteceu? Limpando lá. De repente, porque a gente estava limpando, ele não ficava perto. Ele dava essa liberdade pra gente. Ele passou pela cozinha. E ele viu de rabo de olho, sim. Ele falou, isso aqui é minha cozinha? Esse lugar estava aqui dentro de casa? E já começou a chorar.
Aí a gente falou, sai daqui que não tá pronto, sai. Aí ele pegou e saiu, mas assim, totalmente já extasiado, e a gente não tinha terminado. Nisso, a gente não almoçou, porque se a gente parasse pra almoçar não ia dar tempo. Esses eram, tipo, os últimos 2 dias já. Que a gente conseguiu, de fato, entrar na raiz do problema. Já eram os últimos 2 dias. E a gente olhando que tanta coisa, igual você falou, tanta coisa, e todo excesso ele esconde uma falta. E a gente queria entender de onde estava vindo aquele problema. Será que não era algo com o filho? Mas que havia algo que a ponto dele olhar e chorar. E algo que pra gente não, e aí entra a missão novamente. Missão é você pegar num dia comum, que você tá de folga, e você ir lá na casa da irmãzinha, limpar a casa da irmãzinha. Porque talvez pra você é só uma limpeza, mas pra ela talvez é tudo o que ela precisava. Pra gente era só uma faxina intensa. Pra ele era, mano, vocês estão desbloqueando 30 anos que eu passei bloqueado na minha vida. Então foi algo assim, um romper. E a gente terminou. Quando terminamos, a esposa dele não era cristã. A gente até desconfiou de outras religiões que ela poderia pertencer.